Eu quero desejar tão corajosamente, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a minhas irmãs, a minha irmã Sheila Cristina, minha irmã Nazaré Rosica, minha irmã Shirley, entendeu? Minha sobrinha Larissa Nogueira, a doutora da clínica Massolife, entendeu? Massagens fisioterapeutas com a doutora Lorena Nogueira, pela clínica Massolife, em Marabá, no Pará, entendeu? Cunhado Lourenço, a técnica de enfermagem Larissa Nogueira, o técnico de raio-x Paulo, de Tucuruí, no Pará, entendeu? Enfermeira Sheila, enfermeiras Shirley, entendeu? Todos meus amigos que me ouvem, o título desse vídeo pelo canal MBLY, exclamação, na crônica de um palestrante apocalíptico, parentes, que eu vou estar explicando para vocês. Uma explicação rápida, um vídeo rápido, explicando o teor, o significado do rap, letra e voz, né? Meu tão nobre amigo, né? Esse repasso aí que eu cantei no começo, uma palhinha, meu tão nobre amigo, tá ali no canal, né? No YouTube, o canal Mano BL Inca Projetos, tá lá. Essa faixa muito bem gravadinha, produzida por Cine Rap Studio, ok? E vou estar falando também sobre uma troca forçada, também escravagista na Alemanha, a escravidão, os sequestros das crianças polonesas para serem totalmente mudadas a sua história, entendeu? Separadas de seus pais na Alemanha nazista. Vou falar sobre isso também, por isso, né, eu escolhi a dedo esse rap, letra e voz, essa trilha sonora, entendeu? Que eu vou estar cantando aí, vou estar daqui a pouco liberando a instrumental, ok? Ganhei aqui um rádio, não sei se vai dar para mostrar aqui, ó, patrocinado pela família Nazaré Radiaço, entendeu? Aqui, ó. O pendrive tá pesado, aqui, ó. É o pendrive que tá pesado. Amei esse rádio, amei, uma loqueirada doida, dá pra fazer a vibe. Meu tão nobre amigo, gratidão, Rosica, Deus em tudo te proteja, minha mana. As enfermeiras da família Nazaré em Tucuruí, Parauapebas, Marabá. Deu gratidão. Tá meio assim, vocês perceberam que o som tá de ótima qualidade. Ele é alto, a caixa, o rádio, que já vai, né? Só que é o pendrive meu, antigo. Esse pendrive é muito antigo, quando eu morava ainda em Goiânia. E o outro que não estava pesando, que estava tocando as músicas legal, acabou de quebrar. Ele já estava quebrado, na verdade. Agora ele quebrou mesmo, não deu nem para. Mas aqui nesse pendrive tem as músicas. O que eu vou tentar fazer é uma limpagem, tirar os vírus desse pendrive e tentar melhorar que ele está pesando. Mas ó, mesmo assim pesado, eu vou rolar a instrumental, porque mesmo pesado, ele pega um efeito, entendeu, psicodélico, devido ao assunto da live, do vídeo, e se ficar em câmara lenta a instrumental,
eu canto também em câmara lenta, entendeu? Conforme eu vou acompanhando. Se acelerar, eu acelero, entendeu? Que eu não posso perder meu tempo, né, maloqueirada doida. Até eu resolver esse problema aí do pendrive com as minhas músicas, entendeu? De trilha sonora, de pano de fundo musical para vocês, meus ouvintes, hip hop, gangster, indígena, Mano BL, rap forte do norte. Na crônica de um palestrante apocalíptico, parentes, rap, letra e vox, nessa noite, meu tão nobre amigo. Entendeu? De fundo musical, efeito psicodélico, entendeu, povo? Salve aí para o reino da Jamaica e também para, né, o nosso irmão aí de Brasília e seu irmão, o Jamaica, o DJ Jamaica e o Mano Ribas, né, do Alibi, né, da Crew Alibi de Brasília, entendeu? Papai do céu, conforte a família do meu irmão Jamaica, do DJ Jamaica e do Ribas, nosso parente, né, aqui, né, a família hip hop gangster original tá de luto, né? Quero mandar um salve aí também para a família Rap Forte do Norte, em Tucuruí, no norte do Brasil, no estado do Pará, ok? Salve Realidade Cruel, São Paulo. Salve, salve também, entendeu? Atitude Feminina. E também Camila CDD, né, do Rio de Janeiro. Laura e Priscila, de São Paulo, rappers femininas de atitude. As rappers atitude feminina, gangsters do Brasil, entendeu? Nacional. Camila CDD, Laura e Priscila, representem a favor dos nossos direitos humanos, entendeu? Maior respeito com o trabalho de vocês, entendeu? E eu só tenho a comentar um pouquinho nesse vídeo, denunciando de praxe a crueldade, né, dos alemães askenazes, a grande crueldade dos chefões, né, abusados, a mídia, os presidentes, os governos alemães da época do nazismo contra as famílias dos poloneses, entendeu? Na época do nazismo, grande crueldade que os alemães, né, fizeram com milhares e milhares de famílias polonesas, o controle, entendeu, da população polonesa na Alemanha, experiências de controle, entendeu, de germinação, de fecundação dos poloneses na Alemanha nazista, e os poloneses que sobreviveram, entendeu, a essa lavagem cerebral, a essa troca de identidade, a essa troca de pais, troca de mães. Eles afastavam as crianças polonesas de seus pais, separavam as mulheres de seus maridos, mudavam o nome das crianças e dos poloneses adultos. Eles mudavam o nome, mudavam os documentos, a identidade, mudaram a história desses poloneses na época da Alemanha branca nazista, entendeu?
E coisa bem parecida, algo bem parecido também já estava acontecendo simultaneamente na América, com a invasão dos jesuítas, da lavagem cerebral cerimonial, da lavagem cerebral religiosa para cima dos semitas israelitas, dos incas, maias e astecas da América, terra de Canaã, aonde hoje os chamados índios estão, entendeu? Eles também mudaram nossos nomes, muitos foram separados de seus pais, de suas irmãs e irmãos, ainda quando crianças, mudaram, entendeu? A sua história, e muitos, milhares e milhares na Alemanha atual não conhecem a sua verdadeira história, a sua verdadeira etnia, entendeu? Salve, salve aí, entendeu? Um abraço aí pro canal Caio Alemão, que é da Alemanha. Sejam abençoados aí e protegidos esses alemães amados meus, brancos, jafetistas brancos, meus irmãos da Europa toda. Os justos, aqueles que até hoje estão sendo enganados e perseguidos de morte, como eu estou, como o povo alemão está sendo, por causa dessezinho nazismo republicano, entendeu? Da ONU, na América, na Europa, na África, na Ásia, entendeu? Não tem como o Mano BL Inca, da cultura hip hop nacional, ficar calado, entendeu? Tô noiado, dopado de papo furado. Tô noiado, dopado de papo furado. Tô chegado, tá noiado? O sistema é puro veneno. Tô noiado, apelando, o tecido da realidade afinando. Tô noiado da operação do erro. Tô noiado do, entendeu? Das misérias, do mal, entendeu? Dos pesadelos. Tô noiado, meu chagado da lavagem cerebral, entendeu? Vem do mal, mas já estão derrotados, embriagados, entendeu? Com a falsa história dos profetas, entendeu? É doido, que através desses aí, o espírito demoníaco de Lilith se manifesta através dos falsos profetas cristãos, desses nazistas do BRICS, nazistas jesuítas, nazistas, entendeu? Judaicos. Tô noiado, dopado de papo furado, meu chegado, tá noiado? O sistema é puro veneno, tô noiado, entendeu? Enoiado e arro em meio à tormenta pede a calma. Não tô somente pela mente, mas noia e arro te fala pela alma, entendeu? Que entra pela luz dos olhos, que paralisa o mal na tua alma e te cura, entendeu? É o papo reto de Iarro, é o colírio de Iarro na tua mente, entendeu? Como também, né, a troca além dos alemães, os cientistas nazistas alemães de 1933, 34, 35, 40, eles sequestraram várias famílias para a atual Alemanha, entendeu? Para escravizá-los, fazer uma lavagem cerebral brutal, entendeu? Nos pobres poloneses na Alemanha, entendeu? Hitler, povo,
Hitler, ele não é do mal. Hitler, ele é o mocinho nessa história. Só que, né, a República do Mal conta a história ao contrário, errada, de Hitler, que foi um do mal. Hitler pecou muito. Hitler entrou na Gestapo, num partido político diabólico, entrou, mas ele se arrependeu. Ele não entrou para maltratar crianças e nem famílias e nem para esconder a verdade do seu povo. Só que quando ele descobriu que ele entrou numa furada, já era tarde demais, ele já era culpado, mas Hitler se arrependeu e passou a ajudar os brancos e alertar todos os brancos da Alemanha e da Europa a respeito do golpe, desse golpe nazista e do falso Cristo. E eles também esconderam a verdadeira identidade do Cristo verdadeiro de todo o planeta Terra. Entendeu? Quem? Os BRICS. Esses falsos judeus brancos da ONU, nazistas, entendeu? Entendeu? Nazistas na nossa época, nazistas que estão organizando o ecumenismo religioso, espiritual de demônios para cima de nós. Se você não tiver discernimentos, entendeu? De espíritos e do Espírito Santo nesses últimos dias, povo, vocês vão estar no sal. Muito fácil vocês serem enganados por demônios, ludibriados por demônios, falsos profetas nas pessoas e serem levados para o campo da morte, para uma armadilha de morte, sem você perceber. Ainda mais se você for daquele, né, que não tem controle próprio, age muito pela emoção, não tem domínio próprio, é muito emotivo demais, muita emotiva demais, não sabe beber, não sabe fumar, entendeu? Essas pessoas, entendeu, que tem uma secura e adorar o dinheiro, adorar, entendeu, a comida, adorar, entendeu, aquilo que não é o Deus nosso da adoração. Essas pessoas vazias, eles só vão colher o vazio. Os profetas falam, entendeu? A abundância é para as pessoas da abundância. E o vazio são para as pessoas vazias. Entendeu? Fala os profetas, entendeu? Muito, tudo a ver isso. A atitude, entendeu, de muitos seres humanos hoje para fazer o bem, entendeu? Tá começando a subir, né? A subir no gráfico, porque estão deveras despertando através dessa verdade, da qual eu sou voluntário, entendeu? Estou logo avisando. Muito gratidão às pessoas de Deus, né, que me ajudam, né, com meus materiais de live, né? Eu estou precisando também de uma mesa de som, um microfone, entendeu? Oficial de live e 2 microfones de lapela para eu colocar nos instrumentos ao vivo para dar um som de mais qualidade, entendeu? Na hora do vídeo, povo. Para eu continuar compartilhando com vocês, meus amores, meus guerreiros, minhas guerreiras, mensagens assim de alerta para a nossa tribo, alerta tribal para as 12 tribos de Jacó na América. É essa a minha função na América e no mundo, entendeu? Como rapper, como técnico de enfermagem, como cuidador dos seres humanos, como, entendeu? Como palestrante apocalíptico, parente, entendeu? Denunciando a crueldade desses alemães, dos grandes picudos, leprosos alemães nazistas contra, né, os poloneses na Idade Média, entendeu? Aonde eles perseguiram muitos verdadeiros cristãos poloneses e os mataram num holocausto também que houve na Alemanha, entendeu? Porque abraçaram a verdade
e Yahushua. Abraçaram os ensinamentos do apóstolo Paulo, entendeu? Foram esses brancos cristãos originais na Europa de Jafete que foram mortos, povo. Não é qualquer cristão que fica nessas igrejas aí rezando o texto, não. Não é. São os verdadeiros. São aqueles cristãos que não frequentam templos religiosos. Esses é que estão sendo mortos. Não é aquele cristão, entendeu? Gado dessas igrejas religiosas. Não é esse. Esses aí nunca vão ser perseguidos. O diabo já tem eles na armadilha, na arapuca dele, dentro dessas igrejas todas. O diabo já tem eles lá. O diabo está mandando matar agora. São os verdadeiros cristãos, como o Mano BL aqui. O Pablo César, entendeu? Eu não vou correr de vocês. Vocês que tem que correr da ira e da vingança do meu Deus Todo-Poderoso. É vocês que tem que correr, seus lepra. Entendeu? Deixa a minha família em paz. É uma ordem. Entendeu? Senão o bicho vai pegar para toda a corporação. Entendeu? Cruel de vocês, aonde vocês estiverem, entendeu? Ok, meu povo? Os filhos, muitos filhos, né, controlados, nascendo a partir de um plano, um projeto científico, entendeu? Nazista na Alemanha, um projeto de controlação de bebês, de mentes de bebês e de doutrinação desses bebês escolhidos a dedo para representarem, né, o hate lá, entendeu? Desses falsos vitoriosos. Nunca vencem, entendeu? Aí eles tinham lá o plano de germinação, de controle de natalidade, entendeu? Usando como cobaias os poloneses. Os poloneses eram cobaias, né, dos franceses originais, entendeu? E esses alemães, né, do nazismo, eles trocavam os filhos das mães com outras mães e mandava, né, o filho de uma mãe lá para um outro país, para outro estado, um outro país lá, onde o nazismo estava também querendo dominar. E aquele filho da outra mãe ia com outro familiar, eles mudavam o nome e nas escolas nazistas, a exemplo, né, da República, hoje aqui no Brasil, a exemplo do MEC, né, que é o Ministério de Educação e Cultura republicano nazista aqui no Brasil, a exemplo de todas essas igrejas podres, religiosas, que se dizem cristãs aqui no Brasil, entendeu? Tudo veneno republicano, anátema, vômito republicano, é isso. Inclusive nas empresas, que nós trabalhamos como escravos para esses empresários nazistas do CNPJ republicano, aonde quer que você trabalhe. Eles estão jogando veneno, entendeu? Nas comidas do povo que está vendendo comida para sobreviver na feira. Se os pescadores nos rios do Brasil, da Venezuela, de qualquer país da América, estiver pegando peixe para sobreviver, eles estão prendendo os pescadores indígenas que estão pegando o seu peixe no seu rio, povo. Entendeu? Esses nazistas, desse príncipe que há de vir, por isso a guarda revolucionária iraniana pode até ser detonado o Irã. Por profecia, pode até ser detonado o Irã, que estará se sacrificando por nós aqui no Brasil, os verdadeiros cristãos, né, os verdadeiros índios e os verdadeiros pretos, descendente de Isaac, Abraão, Jacó e Abraão, Isaac e Abraão. Entendeu? Isso tem a ver com o nosso DNA de tribo israelita, os verdadeiros na América, entendeu? E o Irã, que descende, entendeu?
de Abraão também, assim como os países árabes, dos pretos árabes, do Iêmen, das Arábias, entendeu? Também eles estão conosco, o exército deles. O exército e as bombas nucleares do Irã também, se o Irã for detonado, mas o Irã vai detonar algumas republiquinhas por aí, invasoras, entendeu? Das terras árabes, entendeu? Do patriarca Ismael e alguns outros invasores também, entendeu? Da América, entendeu? Isto são profecias, histórias bíblicas se cumprindo, entendeu? E eu estou vos alertando nesse vídeo, ok? O Irã corre o risco de ser detonado e nunca mais existir, mas ele vai estar se sacrificando por nós, mas ele vai detonar, entendeu? Toda a falsa Israel, capital Tel Aviv, vai para o fundo do mar. Os Estados Unidos, um monte também vai para o fundo do mar, vai ser detonado, entendeu? Se pá, até um pedaço da China, porque também a China é malandra agulha, ela finge que está protegendo nós, mas a China só quer poder. Essa China falsa republicana, entendeu? Só quer poder, nada mais. Essa China falsa que escraviza os chineses de tanto trabalhar lá na China, e os chineses são tudo pobre, povo. Entendeu? Você é doido, é? Então o Mano BL denuncia. Quero nem saber. Entendeu? Entendeu, povo? O controle, entendeu, da procriação de uma nova era de crianças que passou a ser germinada na Alemanha nazista. Entendeu? Troca de parentes, troca de linguagem, troca de cultura, entendeu? Os poloneses também estão sofrendo isso até hoje, entendeu? A separação entre pais e filhos, o engano nas escolas, na educação, o engano que eles recebem também lá na Europa, dentro de suas igrejas religiosas templárias, entendeu? Do capeta. Engano nazista lá na Europa também, entendeu? E eles estão começando a despertar. Por isso que a Europa tá lá pegando fogo. Lá no Japão também tá pegando fogo, enchente, terremotos. Na América também, né? Tá pegando fogo, sacudindo, enchente, explosões. O povo jogando veneno na nossa comida. A gente não pode mais pescar peixe. Não pode plantar, entendeu, uma horta, que esses lepras do príncipe que há de vir, entendeu? Esse falso príncipe, esse falso governo cristão dos BRICS nos impedem de prevalecer, porque nós temos poder, muito poder e força e criatividade dentro de nós, e eles sabem disso. Eles querem sempre nos manter como escravos e nada mais do que isso. Eles querem apenas nos usar como combustível humano e nada mais do que isso, povo. Esses empresários, entendeu? Esses faccionários, traficantes de corpos, traficantes, entendeu? De órgãos humanos, entendeu? Administradores de CNPJs, de corporações republicanas, hospitalares, civis, entendeu? Das forças militares que está sendo enganada, entendeu? Pelo governo de inteligência do Pentágono e dessa ONU macabra, entendeu? Administrada por generais
dos falsos judeus brancos leprosos da ONU, que vão ser bombardeados, vão ser rechaçados pelo Irã, se não pela própria vingança e pela própria ira do Deus vivo. Vocês que escolhem, seus perdedores, entendeu? Salve, salve, entendeu? Salve, salve, entendeu? A guarda revolucionária iraniana. Eles apagaram o vídeo que eu fiz com o título, né, da guarda revolucionária iraniana, né? O YouTube covarde, a ONU covarde, a internet covarde apagou meu vídeo, mas eu tô fazendo de novo. Até quando Yahushua me der força de me permitir, entendeu? Vamos ver quem vai cansar primeiro ou quem vai quebrar primeiro. Se vai ser o exército fudido, entendeu? Do Pentágono e da ONU, ou se quem vai vencer e esmiuçar vocês nesse quinto império, Brasil, vai ser aquela pedra gigantesca que cairá do monte sem auxílio de mão em cima da cabeçorra oca de vocês. Ouviu aí, BRICS? Ouviu aí, Pentágonos? Entendeu? Pentágono, ONU, entendeu? Seus lepra, falsos cientistas, entendeu? Nazistas, podres, falsa Israel, vomitada pela boca de Yahushua. Podre, essa Israel, capital, Tel Aviv, entendeu? Pelo meu povo israelita indígena, pelo meu povo preto israelita aqui no Brasil, nas Américas todas, as 12 tribos de Jacó, é por nós que eu estou, entendeu? Esses líderes não sabem de nada, aprendem de tudo, não sabem de nada, são nicolaítas se formando pra contar piadas só. Crianças envolvidas no pornô da tela dos perversos místicos, cenas de novela. Depois, ao vivo, escândalo na mídia, teu filhinho, olha lá, refém da pedofilia. Quem diria que a libertinagem ditariam as leis? Quem diria? Quem diria que a libertinagem ditariam as leis? Enquanto a lei de Deus foi cuspida por vocês pelo evolucionismo científico e pagão, combatendo contra Deus, o Senhor da criação, sem chance. Absolutamente sem chance. Entendeu? A sua verdadeira história, povo, está sendo revelada através do canal MBLY exclamação na crônica de um palestrante apocalíptico no YouTube, povo. Esse canal aí que você está assistindo esse vídeo. Matricule-se, eu peço, por favor. Compartilhe com alguém que você ama antes que seja tarde demais. Por favor, parente. Queimaram os documentos dos poloneses ao serem sequestrados para a Alemanha, entendeu? Com isso, a Europa toda, na década de 30, 40, 50, crianças perdidas pela Europa toda, nas ruas abandonadas, vulneráveis, sendo estupradas pelos soldados da ONU, crianças estupradas pelo nazismo, entendeu? Republicano, entendeu? Essas crianças se multiplicaram nas ruas e só Deus para cuidar delas e alguns poucos seres humanos de amor ali na Europa e também aqui na América e, lógico, alguns anjos, né, que Deus dá ordem
a nosso respeito, a favor, aos seus anjos, a nosso favor, entendeu? E isso está acontecendo até aos dias de hoje. Crianças, famílias foram sequestradas, estão sendo sequestradas pelo nazismo republicano, entendeu? E suas identidades até os dias de hoje, as suas identidades, a sua história são falsificadas, entendeu? A sua verdadeira história é falsificada pelos republicanos, entendeu? Crianças e adultos na Alemanha que desconhecem, entendeu? A própria origem, entendeu? Crianças e adultos na Alemanha que desconhecem a própria origem. Não só na Alemanha, mas também em Madagascar e também na terra de Canaã, né, que é o continente americano. Crianças e adultos aqui no Brasil que desconhecem a verdadeira história, famílias inteiras, e é por isso que eu estou comprando essa guerra a favor do meu povo aqui, entendeu? Na terra de Asser, um dos filhos de Jacó aqui na América, os chamados tupis guaranis da América do Sul, Asser, entendeu? Da monarquia inca da qual eu pertenço, ok, meu povo? A própria origem não conhece, porque a profana engenharia, se liguem bem, a profana engenharia biológica de esterilização, né, para os pais não poder ter filhos e também mães não poderem ter filho, não porque elas escolheram, é porque o nazismo esterilizou muitos adultos, homens e mulheres adultas na época do nazismo, para proliferar somente os brancos que eles chamam hoje, entendeu? Perversamente, levianamente de sangue azul. Meu pau, grandes merda. Esses troços aí, entendeu? Que se chamam de sangue azul, entendeu? Pelo controle da germinação, de controle nazista, por essa falsa ciência profana republicana, nas escolas do seu filho, dos seus netos, do seu parente, no trabalho, onde está sua esposa lá, entendeu? O seu marido, os seus filhos trabalhando, o seu pai trabalhando, tudo, povo, isso até hoje é controle nazista. De nós estamos morando, vivendo cegamente, vocês não se tocaram, dentro de um campo enorme de concentração nazista, republicano, moderno, chamado América. Entendeu? Será que também foram, né, será que também foram somente os poloneses que perderam a sua identidade e o linear da sua verdadeira história? Será que foi somente a Alemanha? Ou maloqueirada doida do bem, do raciocínio? Nós também, nós indígenas e nós pretos daqui, originais da América, também não temos alguma coisa? Será que não há algo de errado na nossa verdadeira identidade? Quando realmente vão acreditar que serão chamados um dia, se creres, de príncipes e princesas, reis e rainhas, e até sacerdotes e sacerdotisas de Yahushua, no paraíso do Éden, no Monte Sião da Nova Jerusalém. É isso que vos comunico. Entendeu? Entendeu, povo?
várias vezes, entendeu? Andei procurando uma luz em lugares errados, até que sem querer encontrei a cura num lugar por onde eu nunca procurei, entendeu? Sem querer, pela fé, eu encontrei o que eu não procurava. Para fechar o vídeo, vai dar-me uma tira de seda e havanesa, jogar ideias ao vento e refletir um pouquinho com Yarro, bater um papo firmeza, saber qual é meu estrago, o que ando fazendo e o que faço. Por isso que eu me arregaço a ficar pensativo e arrucho se ando errado contigo. Por tua boca me fala da minha missão, pela verdade e não pela religião. Fala comigo, meu tão nobre amigo. Não será fácil, eu sei, não sei o que vem por aí. Desiludido, com certeza eu me desiludi. Foi mergulhar meu rei num mundo comprometido, como escravos nos templos. Foi muito tempo perdido. Então, amigo, meu coração criou calo, a mente enfraquecida foi errante por embalo. E sem querer acertei com a própria ferida. Na hora eu nem senti dor, não refleti nos estragos, bebi meu próprio licor e era amargo. Andei nos ralos sem conhecer esta luz que removeu meus calos, pois visitou-me no perigo. Meu tão nobre amigo, és tu o meu pensamento e dor, és tu pioneiro de toda compaixão, o homem abnegado, cordeiro sacrificado, o revolucionário da mansidão que provou que o homem pode vencer, que o fraco pode ser forte, o ignorante ser sábio e o doente curado. Se somente crer, és tu, rosa de Saron perfumada, que faz do incrédulo alegre alma transformada, e não mais conturbada com as dores desse mundo, que faz puro o imundo e livra do cativeiro, põe em primeiro lugar um derradeiro. És tu, e de ti eu sou herdeiro, o rei da morte e da vida, o rei da qual a missão está cumprida. Agora a parte dela tá comigo, da missão. Meu tão nobre amigo, meu tão nobre amigo. Meu tão nobre amigo, obrigado por esse rádio. Meu tão nobre amigo, Jesus Cristo, Rei dos Reis, e Yahushua, nosso Redentor. Aceite o nosso louvor, nosso arrependimento e conversão a favor do meu povão. A paz de Yahushua.